Fala minha galera, professor Adriano Silva, o seu professor aqui do canal Historiografando no YouTube. Gente, esse vídeo de hoje, ele vem apresentar para vocês muitas coisas importantes para o caminho, para a trajetória do teu concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Primeira coisa são esses prints aqui que me mandaram, perguntando se de fato vai haver vagas para cotista, né, cota racial. A segunda, se tem possibilidade de cair a disciplina de História do Ceará. Vocês estão vendo os prints aqui na tela em algum local, já encaixei para vocês visualizarem, tá? E algumas perguntas não dá para o professor aqui de cara responder que vai sim haver ou não História, vai sim haver cotas ou não. Isso só depende do desenrolar da minuta, do edital daqui para frente. Mas independentemente, o objetivo desse vídeo foi justamente a pedida dos inscritos e das inscritas já estão preocupadas com o desenrolar dos estudos em cima da disciplina de História do Ceará. Então você está vendo aí prints pedindo para mim fazer alguma coisa em relação a esse assunto. Então o canal Historiografando atendeu e está aqui para isso, para a gente trabalhar o quê? Questões. 4 questões que caíram no concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará 2011 e 2012. Banca CESP. Então vamos aqui resolver e comentar e aprender na íntegra esse assunto. Vamos aqui para o nosso monitor. A primeira questão diz assim, gente, ó, com relação à história do Ceará, julgue os itens a seguir. Primeira questão, ao longo do século XVIII, a principal atividade econômica cearense foi a pecuária, por meio da qual se desenvolveu o comércio do charque. Gente, esse tipo de questão aqui, volta aqui comigo novamente, né? É o tipo de questão que alguns concurseiros param assim e pensam, será se primeiro foi o charque? Será se segundo foi o charque? De fato, quem veio primeiro? Aquela velha pergunta, quem veio primeiro, né? Então, voltando novamente na tela, não há possibilidade do charque aqui dentro do Ceará se desenvolver ou desenvolvesse antes do advento da pecuária. Então, o gabarito dessa questão aqui, sem sombra de dúvida, ela está corretíssima para você, tá? E o comentário dela mais a fundo ainda eu faço agora. O desenvolvimento independente do Ceará começaria apenas depois de sua separação de Pernambuco em 1799. Até então, você sabia que o estado do Pernambuco estava atrelado a quem? Ao estado cearense, ou seja, o estado do Ceará pertencia a Pernambuco, né? Melhor falando assim. Então, o comércio do charque ele foi decisivo para a vida econômica do Ceará ao longo do século, não só do século qual está na questão, século XVIII, mas também do século XIX. Foi durante o auge do comércio das charqueadas, assim chamada, né? A principal cidade cearense a desenvolver o comércio do charque foi Aracati, de onde eram exportadas as levas, né, de couro para a produção do charque, as levas de carne, né, na produção das charqueadas que iam para o Rio Grande do Sul. Outras cidades também, o caso de Icó, Acaraúca, Mocim, Granja, também se desenvolveram nessa atividade. Viu aí, gente? A primeira questão bem simples, bem tranquila, não tinha bicho de 7 cabeças em cima dessa questão, fácil demais, molezinha mesmo, que você agora, além de marcar o X em cima da questão, você sabe o porquê que o gabarito da questão está correto. Bora para a segunda? Vamos lá, já convidando vocês aqui a chegar na segunda questão que diz o seguinte, ó. No Ceará, o predomínio das oligarquias na política local teve fim com a Revolução de 1930. Professor, Revolução de 30, Getúlio Vargas, não é isso? Exatamente. Então aqui está uma questão da Era Vargas, exato, Era Vargas dentro da onde? Do Ceará. Olha só aqui o comando da questão que pede, né? Pede justamente que você analise como certo ou errado, né, se de fato no Ceará o predomínio das oligarquias da política local teve fim com a Revolução de 30. Pessoal, a gente viu lá nas aulas da Era Vargas, né, que a Revolução de 30 ela veio estabelecer muitos parâmetros em relação à política federal. E dentro desses parâmetros eu posso dizer para vocês que a predominância de oligarquia acontecia justamente aonde? Dentro de alguns estados. Quais eram esses estados, professor? Os estados de Minas Gerais e São Paulo, tá bom? Já aqui no Ceará, né, tá certo? Nós não podemos falar de que houve aqui no Ceará o predomínio das oligarquias na política local com a Revolução de 1930. Ou seja, houve o fim, né, colocando a palavra correta, o predomínio
ele está dizendo que no nosso estado do Ceará as oligarquias políticas teve fim, que de fato aqui não predominou esse tipo de política. Predominou no estado de Minas e no estado de São Paulo, tá certo? Com a política do café com leite. Lembra lá? Com aquela quebra de ciclo de administração do governo federal? Pois bem, pode ter quebrado entre São Paulo e Minas, porque São Paulo e Minas, a partir disso aí, não tinha mais esse revezamento. E aqui no estado do Ceará, as oligarquias ainda continuam, né, perpendurando, né, durando assim além de 1930. Gabarito da questão aqui, errado. Belezinha? E aí, questão fácil, questão tranquila, questão difícil? Questão assim que você que já estudou a Era Vargas sabe muito bem, né? Que lá no período onde o professor Adriano explica que Getúlio Vargas vem acabar com esse ciclo, com essa oligarquia, esse tipo de ruralização, digamos assim, mas de certa forma não é uma predominância de todos os estados. E aqui no nosso Ceará não houve essa predominância, belezinha? Voltando aqui, vamos para a próxima questão. Já estamos nela, na quarta questão. Ó. Com relação à história do Ceará, né, julgue os itens a seguir. A cidade de Fortaleza foi fundada no final do século XVIII para conter a ação de piratas ingleses na costa cearense. Gente, isso aqui é muito sério, tá? A cidade de Fortaleza realmente ela foi fundada nesse período aqui, ó. Agora, para conter a ação de piratas ingleses? Não. Aqui deixa a questão errada. E por que essa questão está errada, professor? Olha só, o Forte de Nossa Senhora da Assunção, construído pelos portugueses, ou seja, o embrião da cidade de Fortaleza. Ó. Enquanto capitania, o Ceará ele não recebia a atenção necessária. Quando ele se separou de Pernambuco, que a gente viu agora há pouco, ele não recebeu a atenção necessária. Então, por isso, com o advento das invasões holandesas, os holandeses invadiram o estado cearense, certo? Essas invasões foram dadas por holandeses e não por ingleses. Tá bom, gente? A conquista da capitania começou em 1603 com a bandeira de Pero Coelho de Souza, que fundou o Forte de São Tiago, na Barra do Ceará. Agora, já a ocupação oficial foi iniciada por Martim Soares Moreno, que aqui já é outro assunto. Outra questãozinha também bem interessante, se você pegasse ali a questão da data, gente, o período que nós estamos trabalhando, você justamente ia enxergar, se você fosse um pouquinho a fundo, que esse é o momento o qual os holandeses estão invadindo a costa nordestina. A invasão em Pernambuco, nós tivemos invasão aqui também no estado do Ceará, então não teria assim, se você tivesse um pouquinho de conhecimento, uma questão dessa ser entregue, uma questão dessa ser errada para a banca, tá bom? Não faça isso, veja direitinho o evento para poder marcar. Vamos lá. Tem mais questão, professor? A última de hoje, né? Ó. Com relação à história do Ceará, julgue os itens a seguir. A introdução dos bondes de tração animal do telégrafo e da telefonia, bem como o calçamento e a canalização da água, são ações que caracterizaram a modernização de Fortaleza no século XIX. Isso aqui não tenha nem dúvida, certíssimo, tá bom? É isso, minha galera. A gente trabalhou aqui, ao invés de 4, como eu disse, 5 questõezinhas básicas, 5 questõezinhas boas que você já começou a desenrolar, a ter aquele conhecimento prévio sobre a história do Ceará. Pode ser um assunto que venha a cair na sua prova, eu não descarto, como isso já aconteceu em alguns períodos aí quando a banca foi CESP. Haja vista que, sendo CESP, há uma possibilidade bem maior de ser cobrado uma história e uma geografia. Muitos concurseiros, muitas concurseiras não querem acreditar que sejam CESP, porque já estão focados há muitos anos em cima da última banca que foi a AOCP. Tudo bem, não tem problema. Então não dá atenção à história, não dá atenção à geografia, não dá atenção ao possível direito penal, né? Isso que já vem se cogitando também que possa vir na prova dos senhores e das senhoras. Então, fica com seus estudos aí, mantenha o seu cronograma. Agora, se você já quer ter esse cuidado, essa preparação nessas novas disciplinas que já estão sendo cogitadas, é bom que você fique esperto, é bom que você fique esperta. Canal Historiografando e você, rumo à aprovação. Força, guerreiro, até o próximo encontro.